Começando agora mais um Happy Hour e-show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. E olha, eu já vou chamar aqui o meu parceiro, meu parceiraço de bancada. Vem pro e-show, Cid Alvarez! Olha o homem aí! Grande Titi! Cid, seja muito bem-vindo e obrigado. Temos coisa boa hoje aí, né? Mas antes da gente entrar, fala um pouquinho, diz aí, o que você tá achando de hoje aí? O Gastão Bolognese vai complementar a região do Rhône, que ele começou pela região norte da última vez, e agora ele vai falar da região sul. Então, acho que temos muito assunto aí pela frente. Maravilha, Cid. Hoje nós temos, conforme você falou, vinho é uma viagem, né? Nós vamos continuar nossa viagem pela França, capitaneada pelo expert Luiz Gastão Bolognese, nosso grande mestre. Se você não viu os programas anteriores, eu recomendo dar uma olhada. Lá tem Toscana, tem Lombardia, tem Piemonte e a França, né? França que o Gastão tá aí dando uma aula pra gente de França, já falou da Borgonha, já falou de Bordeaux, margem esquerda, Bordeaux margem direita, falamos do Rhône na passada, pois é, e agora vai falar do Sul, né? Quero primeiro agradecer ao nosso patrocinador, a grande Mistral, tá aí na nossa tela aí, a Mistral que tem nos apoiado aí firme aí nos nossos programas, tem estado aí conosco, nosso muito obrigado a Mistral. Vem pro e-show, Gastão! Olha o homem aí! Ei, Gastão! Show! Olha aqui pra você. Gastão! Grande Gastão! Olha isso, pra cima, pra baixo, pro lado. Olha isso. Meu que Deus. Maravilha! Gastão, a palavra é sua! A palavra é sua! Saúde, que alegria! Primeira coisa, eu queria agradecer mais uma vez, porque o vinho é uma viagem mesmo. Então, Flávio, você me convida e eu sempre viajo. Eu queria agradecer você e todos os telespectadores do show. Eles me propiciam isso. E é realmente maravilhoso você poder revisitar, você poder ter a nostalgia. Agradeço a vocês pela oportunidade. Então, vamos lá. Gastão, a gente combinou de dividir a região do Rhône em duas partes. No último e-show, infelizmente eu não estava. Você falou sobre a região norte do Rhône. E hoje nós vamos falar sobre a região sul. Então, por favor, faz uma introdução sobre essa região, mostrando localização, cidades, características, etc., para nos situar a respeito do assunto sobre o qual a gente vai conversar. Perfeito, delicioso. Tecnicamente falando, Cid, eu dividi, né, nas conversas com o Flávio exatamente por causa disso, né? Se a gente olhar o norte do Rhône, que é logo depois do sul da Borgonha, a gente tem talvez a capital do mundo, depois de Paris, na minha opinião, do ponto de vista gastronômico. Quando eu falo de gastronomia, eu falo da enogastronomia, que é a cidade de Lyon. Então, quando a gente fala de norte do Rhône, a gente pensa em Lyon, obviamente pensa nas cidades satélites que dão origem aos vinhos, e pensa numa uva, com uma uva mestra da região, que é a Syrah. A gente falou bastante, infelizmente você não estava com a gente, que os grandes vinhos do norte do Rhône são Syrah Oriental e, às vezes, algum Syrah com alguma coisinha, quando a gente fala de tintos. Quando a gente fala de brancos, a gente tem lá a Marsanne Roussanne, a Marsanne principalmente, um pouquinho de Roussanne, e a Viognier, que está lá do lado de Côte-Rôtie. Quando a gente vai para o sul, aí o bicho pega, por quê? O sul do Rhône já pega um pedaço da Provence. Então a gente pode dividir, e é uma decisão sempre difícil de tomar, que você fica em dúvida em que você vai abordar. Então eu criei uma linha de corte aqui muito interessante, achei bastante literatura a respeito, e aí já fica aí pro Flávio o desafio da gente falar talvez do sul da França, que daqui para baixo eu conheço realmente muito bem a região, já tive oportunidade de ir muitas vezes. E quando a gente fala de sul do Rhône, a gente tem uma história muito legal, acho que vale a pena a gente falar, né? Que está aí no mapa, né? Que é o seguinte, a capital, vamos dizer assim, da região, é uma das cidades mais importantes do Vaucluse, que é no Rhône-Alpes e Côte d'Azur, é a cidade de Avignon. A cidade de Avignon, que fica à beira do Rio Rhône, é uma cidade absolutamente extraordinária, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu sempre viajo, né? Em uma viagem, e eu normalmente estou com a minha esposa.
E eu sempre percebo isso, depois os filhos cresceram, eu comecei a levar os filhos para visitar. E o feedback deles é importante. E quando eu levei a minha esposa para a região do sul do Rhône, nós ficamos hospedados em Avignon. É um negócio extraordinário. Minha mulher falou, quero ficar aqui um mês nessa cidade, porque essa cidade tem essas imagens aqui, são coisas realmente extraordinárias, tá? Em termos, principalmente de mulheres que gostam, né? São lojas maravilhosas, coisas incríveis, e tem essas lavandas, esses lavandários maravilhosos. E a cidade, essa é inclusive a ponte principal ali da região, que é uma ponte que está inacabada, né? Porque caiu uma metade dela. E aí, em Avignon, eu brinco sempre, o Papa, isso há muitos séculos atrás, teve lá uma briguinha em Roma, e adivinha onde que ele foi morar? O Papa, em Avignon. E aí, em Avignon, ele morou, mas aí ele falou assim, espera um pouquinho, eu também quero ter uma casa de campo. E aí fez uma casa de campo numa cidadezinha chamada o quê? Châteauneuf-du-Pape, que é uma cidade um pouquinho para o norte. Maravilha! É uma coisa sensacional. Inclusive, a vista de Châteauneuf-du-Pape, você consegue avistar Avignon. Então, é uma região realmente mágica. E aí, como eu fiz a comparação, quando a gente desce para o sul do Rhône, a gente tem uma grande estrela, como no norte, nos vinhos tintos. A gente tem a grande uva Syrah. No sul, a gente tem a Grenache. Então, a Grenache é a uva, a mola mestra dos vinhos principais dessa região. E aqui vale a pena um detalhe importante, que a Grenache, diferentemente da Syrah, que é quase sempre pura ou com pequenas hints de alguns tipos de uva, como por exemplo, Côte Rôti, eu expliquei da última vez que vai um pouquinho de uva branca, é especial. No sul, aí a gente já tem uma bagunça um pouco maior, porque a Grenache é excelente, existem alguns Châteauneuf-du-Pape que são puros Grenache, mas a grande maioria levam porcentagens de, por exemplo, Mourvèdre, de, por exemplo, a própria Syrah no sul do Rhône. Então, eu acho que esse foi o motivador para mim, para dar uma visão, a gente pensa na Lyon, Syrah, no tinto, embaixo, Grenache, Avignon. E aí, eu encostei, vocês estão vendo no mapa aí, a região, um pedaço da Provence, que é uma das regiões mais lindas do planeta que eu já fui, que é o Luberon, que tem, inclusive, maravilhosos relais chateaus e uma oferta de restaurantes, que nós vamos aqui, inclusive, falar um pouquinho das dicas que a gente tem para o pessoal que está querendo viajar. Conta pra gente aí, fala das principais vinícolas, né? Que é exatamente aquilo que você sabe, não só sabe, como você já visitou, você já teve várias delas aí que eu sei. Conta aí pra gente. Espetacular, né? E eu gostei muito de alguns feedbacks, né? Dos nossos telespectadores aí, Flávio. Eu sempre boto, né? A gente coloca os ícones, né? Para a gente falar mesmo do que a região tem para competir mesmo com os vinhos mais importantes do mundo. Então, aí na última vez eu falei, por exemplo, no começo do século XX, os Hermitages eram os únicos vinhos que competiam com os vinhos de Bordeaux em preço. E eu me lembro, só para contar uma anedota, quando eu era garoto, meu irmão é 6 anos mais velho que eu, ele frequentava na casa dos amigos e ele dizia, o melhor vinho do mundo é o Châteauneuf-du-Pape. Aquilo ficou na minha cabeça. E um dia, né, quando eu comecei a provar os Châteauneuf-du-Pape, e aí eu só conheci a região quando eu já estava como diretor geral da Expand, que aí sim eu fui fazer visitas técnicas e depois comecei a visitar a região cada vez com maior proximidade. Então a gente tem alguns ícones, e realmente você falou da Mistral. A Mistral tem um produtor, cara, que chama-se Michel Chapoutier. Ele é quase único, tá? É difícil você pegar um produtor com a dominância que o Michel Chapoutier tem no mundo do vinho. Ele domina os vinhos mais importantes do Vale do Norte do Rhône, que a gente falou, e domina os vinhos do Vale do Sul, notadamente Côte Rôti e Hermitage, e depois para baixo os grandes Châteauneuf-du-Pape. E aí, eu acho que essa dica de um dos nossos telespectadores é que o Chapoutier consegue fazer os vinhos mais caros, de $1.000 e tantos, $2.000 uma garrafa, mas faz vinhos incríveis, inclusive o vinho que você degustou da última vez, foi o Côte de Rhône Bellerouge, que é dele, e agora, hoje, é um outro vinho do Luberon, que é uma região que ainda está crescendo, pegando corpo no mundo do vinho, que é um vinho sensacional também, com corte de Syrah e Grenache. Então, quando a gente fala de vinhos, os grandes ícones da região são o bang-off, como diriam os ingleses, de grande Châteauneuf-du-Pape. Nas fotos aí que eu preparei para vocês, eu botei o Chateau Rayas, que eu diria que talvez seja o vinho mais
sedutor de todos. Ele é 100% Grenache. Aqui vem um detalhe importante, tá? E esse vinho é um vinho que hoje em dia é quase proibitivo comprá-lo, tá? É um vinho muito especial. E eu degustei ele não muitas vezes, eu confesso para vocês que eu degustei umas 5 safras. Todas as vezes é um vinho breathtaking, tá? Ele tira você do seu patamar. Então eu diria para vocês que esse talvez, se a gente fizesse analogia com as outras regiões que a gente fez, é talvez o grande ícone da região, é o Chateau Rayas. E aí, quando a gente vai descendo, né, pode mostrar as próximas, o Flávio, a gente tem outros ícones incríveis, como, por exemplo, o Chateau de Beaucastel. Pessoal, saúde! Eu tô aqui com François Perrin. Pessoal, vocês sabem quem é François Perrin? François Perrin é da vinícola Chateau de Beaucastel, lá de Châteauneuf-du-Pape. Eu já estive lá e posso dizer para vocês, vendam o carro para visitar. Eu tô aqui com ele e eu tô assim meio emocionado, porque é sempre uma experiência muito legal estar com uma pessoa tão importante do mundo do vinho, um vinho de legenda. François, tell us about your vision in the Brazilian market, your Châteauneuf-du-Pape, and everything that surrounded your wonderful wine business. Thank you, Luis. You know, it's all around is very interesting about the wine, and I think the Brazilian market is growing, and growing. And I'm very proud to be here and to present my wine. You know, the Brazilian market is new for us, but it's growing very well. Vocês entenderam, né? Mais uma família maravilhosa, incrível, que gosta de vinho e que também gosta do nosso país. Saúde, François! Saúde, Luis! Volte sempre! O Chateau de Beaucastel, que é um vinho que esse eu tive o prazer de visitar e tive lá com o enólogo na ocasião, e foi uma experiência absolutamente incrível, porque eu degustei 16 vinhos, e o último vinho que ele reservou para eu degustar foi nada mais nada menos um vinho que tinha sido nomeado Wine of the Year da revista Wine Spectator. Foi o primeiro vinho do Peru. E essa vinícola que faz, entre aspas, né, brincadeiras à parte, ela tem um rival do Chateau Rayas, que é o Châteauneuf-du-Pape desse produtor, mas chama-se Hommage à Perrin, que é o patriarca da família. Esse vinho é outro vinho proibitivo, absolutamente sensacional. E só para mostrar a raridade, no dia que eu fui lá, dos 16 vinhos, eu não provei o Hommage à Perrin, tá? Eu vim só provar no Brasil, numa degustação importantíssima que a gente teve aqui, um grande executivo da McKinsey, que trouxe esses vinhos e eu tive a oportunidade de provar. Então é raríssimo, produção minúscula e vinhos, eu diria também, breathtaking, que são inesquecíveis. Inclusive, até postei no meu Instagram na época que eu fiquei meio doido. Então, eu diria que o Beaucastel é diferente do Rayas, né? Que é aquele pequeno produtor. O Beaucastel já é um produtor que produz uma quantidade grande de vinhos. Não é do tamanho do Chapoutier, tá? O Chapoutier é muito maior, porque o Chapoutier não só produz no norte como no sul, como produz no sudoeste, no sudeste, no Languedoc-Roussillon, na Austrália, etc. E o Chapoutier, que é o vinho que eu estou provando agora, que é o Châteauneuf-du-Pape La Bernardine, que eu tenho uma paixão por esse vinho é feito com cultura biodinâmica, tá? As uvas são feitas de acordo com os preceitos lá do gênio Rudolf Steiner, da agricultura biodinâmica. Então eu diria que esses são os máximos. Aí tem alguns que são sensacionais, que eu tive muito prazer de visitar. Aí saiu a foto do Lirac. O Lirac é uma appellation contrôlée também do sul do Rhône, mas é coisa mais simples. Esse produtor, o La Domaine de la Monte-Doré, faz um vinho que chama La Reine de Bois, que é um espetáculo também. Eu não diria que ele é tão desejado quanto o Hommage à Perrin e ao Rayas, mas é também um vinho super, hiper disputado lá na região. Pode continuar, Flavião, só para a gente continuar. Opa, Clos de Pape. Eu falei que o primeiro Wine of the Year pela Wine Spectator, Châteauneuf-du-Pape, foi o 89. Esse vinho, Clos de Pape, uma família espetacular, também produtor pequeno, chamada Avril, a família Avril. Eles, com a safra de 2005, foram também eleitos o melhor vinho do mundo. Eu estou falando isso para vocês porque é para criar mesmo esse elan por volta do Châteauneuf-du-Pape. Eu acho o Châteauneuf-du-Pape um vinho pouco explorado no Brasil. A gente consegue achar grandes, né, produtores, como a própria Mistral importa diversos, mas eu acho que é um vinho que ainda dá para explorar mais, porque são vinhos realmente únicos, tá? Definitivamente muito especiais.
baseados e feitos com essa maravilhosa uva Grenache, tanto os que eu mostrei, o Marja Perrin, quanto o Beaucastel, e esse aqui, eles não são Grenache puro. Eles são sempre Grenache com pequenas quantidades de outras uvas, como esse que eu estou provando agora. Um pouquinho de Mourvèdre, um pouquinho de Syrah, e às vezes, só para curiosidade, a Appellation Contrôlée do Châteauneuf-du-Pape é aceita 13 uvas dentro do blend. 13 uvas, tá? Então, tem gente que tem vinho com 13 uvas diferentes. São os mais tradicionalistas, né? Tem um pouquinho de cada. Isso, o Domaine de Pégot, esse é um vinhaço também, tá? Tá lá em cima da coisa, esse é o Cuvée de Capot, que é top de linha também. Cuvée da Capo, como eles chamam, né, do italiano, e é especialíssimo também, não é Grenache puro também, mas é um vinho que tem uma estrutura incrível, tá? Aqui também, só porque eu lembrei do Pégot que eu já provei, esse vinho que eu estou provando hoje, ele tem potentíssimos 15 de álcool, tá? E aqui vem a 15 de álcool. Ele tem muita intensidade, mas esses 15, que é forte, estão totalmente integrados no conjunto do vinho, tá? E eu falo muito sobre isso, ele é um vinho que não passa por madeira, tá? Ele não tem contato com madeira. Ele estagia em concreto durante 15 meses. Então, eu acho que dos grandes vinhos do mundo que não passam por madeira, esses Châteauneuf-du-Pape mais puros, a sua expressão da fruta, são vinhos especialíssimos, tá? Realmente, eu degustei, inclusive, na segunda-feira, 2 Châteauneuf-du-Pape, um muito jovem, 2018, um 2015, esse é 2016, e eu fiquei encantado com os vinhos também, exatamente como isso, pura fruta, sem madeira, ou seja, sem muita maquiagem, da integridade da Grenache. É coisa realmente especial, tá? Vamos ver se tem mais algum ícone? Tem, o Domaine de la Janasse. Esse já teve algumas vezes 100 pontos também dos grandes críticos. Ele tem uma cuvée chamada Vielvin, que é espetacular. Eu provei, inclusive, às cegas esse vinho. Fiquei doido com o vinho. Eu não acertei que era Grenache, mas eu falei que tinha Syrah. E esse dia eu não vou esquecer, que foi uma experiência muito legal para mim. Eu adoro, vocês já sabem, né? Fazer degustações às cegas. E eu, das minhas matérias da Forbes, talvez das que eu mais gostei foram 2. Exercício de humildade, degustação às cegas. Você degusta às cegas, você veste a sandália da humildade e aí que o bicho pega. Então, tem muito especialista em vinho que corre que nem do diabo. Não, eu gosto de fazer porque é ali que a gente aprende mesmo. É isso. Esse vinho, olha que legal que vocês me propiciam. O dia que tava esse vinho, esse amigo meu, que eu tenho um amigo que é louco, ele fez às cegas, ninguém sabia. Ele botou 4 vinhos de 100 pontos do Robert Parker. Um deles, 4 de 100 pontos. Esse foi o tema. 4 de 100 pontos. Um deles, pra você ter uma ideia, eu errei tanto, que eu tive que ir no banheiro me maquiar. Eu falei assim, esse vinho é um vinho que custa $60 e pra mim ele é eu não sei o que eu falei no dia. Era um Pinot Noir americano de 100 pontos que custa $500 a garrafa. Os outros 3 eu acertei, um deles eu acertei na cabeça, que era um Bordeaux, e eu fiquei muito feliz, porque é aí que a gente aprende, entendeu? Com humildade, saber errar, saber que degustar mesmo não é coisa para qualquer um. Esse negócio de saber que eu sei tudo é para poucos. Se ver se tem mais alguma coisa dos ícones pra gente já descer. Olha quem tá aí. O Michel Chapoutier, só de Châteauneuf-du-Pape, ele tem esses 3 vinhos que o meu amigo Flávio mostrou. O La Bernardine, que eu tô provando, tem o Croix de Bois e tem o Barbrac, na ordem crescente de importância, tá? O La Bernardine é o grande vinho de entrada dele. Todo Châteauneuf-du-Pape não é barato, tá? Não é barato. Inclusive no Brasil é caro, por causa dos impostos, etc. Mas lá na Europa, na própria França, você não vai comprar um Châteauneuf-du-Pape bom por menos de 40 euros, tá? Não vai comprar. Você vai comprar por 50, 60, and so on, e se for no Rayas, vai ter que vender o carro. Um Rayas, por exemplo, custa $1.000 hoje uma garrafa. E o Chapoutier, eu quero comentar para vocês, que ele, para mim, é um dos grandes empreendedores do mundo do vinho, ele é um cara super controverso, tá? Maluco de pedra, e eu já tive a oportunidade de provar todos os grandes vinhos dele, e eu vou dizer para vocês, o cara é absolutamente fora de série, tá? Ele é um mago, ele bota a mão, só pra gente planejar, né, Flávio? Quando a gente for falar do Languedoc-Roussillon, ele faz um vinho no Languedoc-Roussillon que nunca nenhum outro cara, já anos e anos, fez um vinho tão pontuado e tão reconhecido como ele fez. Era uma pequena propriedade, chama-se Bilat-Haute, que é top de linha também. Então o cara é louco. Ele faz Gastão, o La Bernardine, a Mistral traz, a Mistral representa. Claro, aqui, né? Totalmente. Então, a Mistral é a importadora oficial do Michel Chapoutier. Então, se você comprar o Michel Chapoutier no Brasil, obviamente, dentro dos preceitos da correção e das coisas certas, é só eles que trazem, tá?
Então, realmente um produtor dos importantes do portfólio da Mistral, porque é realmente espetacular. E, de novo, o range, né? Esse vinho que vocês estão bebendo, ele custa um pouco mais de R$150, por volta de R$150. Então, se tomar um vinho francês hoje em dia, muito bem pontuado, como esse e o Belle Rouge que vocês provaram, muito bem, tá? Toda a crítica, por R$150, é realmente um value for money. Isso com os impostos, é um value for money. O Belle Rouge que vocês provaram da última vez, você perdeu, o Cid, putz, é um vinho que eu provo há 20 anos, tá? Muito gostoso, um Côte-Rhône, aquele vinho honesto, que te entrega muita coisa. Então, eu particularmente gosto, e é o desafio do nosso telespectador, é um cara que faz um vinho, cá entre nós, de R$150 e tem um de R$5.000. Então, é o cara que tem mesmo uma linha super versátil. Perfeito. Esse outro produtor histórico, eu, infelizmente, tenho degustado poucos, inclusive estou com curiosidade de provar os Chateauneuf deles, e ele faz um Hermitage, que eu falei da última vez. O La Chapelle é do Jaboulet, do Paul Jaboulet, né? O La Chapelle, segundo a Wine Spectator, quando lançou no ano 2000, a revista ela botou 12 vinhos, 12 Wines of the Century. Um dos Wines of the Century é o Hermitage La Chapelle 61. E o Jaboulet faz a mesma coisa, é um concorrente menor que o Chapoutier, mas muito importante em termos de volume, mas ele faz desde o La Chapelle, que é o top do top, até vinhos simples, como também Côte-Rhône, e faz esse Gigondas que está aqui, acho que é o Gigondas que está aqui, ou o Chateauneuf. Não, esse é o Chateauneuf, Le Cèdre. Mas ele faz um Gigondas, que nós vamos falar um pouquinho agora, que é um espetáculo, tá? São vinhos maravilhosos também, Grenache predominante. Fala de vinho agora. Não, ainda tem o Guigal, tem muita informação. O Guigal, também falamos muito na última vez. O Guigal é mais forte no Rhône, tá aí o Chateau d'Ampuy, que da última vez eu trouxe a minha foto lá com a Madame Guigal. E ele tem os Hermitage e os Côte-Rôtis, dos mais caros dentre todos, principalmente os Côte-Rôtis, mas produz também Chateauneuf de Pape. E compra as uvas, produz o Chateauneuf. Esse vinho que está aqui na frente de vocês, com a safra 99, foi eleito também o melhor vinho do mundo, tá? Então isso é para envelopar para vocês que, por mais que seja pouco divulgado no Brasil, os vinhos do Rhône, principalmente do sul que nós estamos agora, são vinhos de fácil acessibilidade, estão no mundo inteiro e já tiveram 3 que foram eleitos o melhor vinho do mundo pela Wine Spectator, que é uma revista a mais importante, a mais renovada, por mais americana que ela seja, ela é muito boa. Antes dos brancos, isso é uma coisa muito legal, tá? Eu, quando estava escrevendo num blog, eu inventei de falar dos satélites de Chateauneuf de Pape. Então, tem várias apelações controlées que são ao redor, se a gente botar aquele mapa, o primeiro do mapa lá do meu amigo Flávio, nós vamos ver lá que Chateauneuf de Pape está no meiozinho, no norte, mais para o nordeste, né? Nordeste de Chateauneuf de Pape, nós temos algumas regiões que são satélites, que são sensacionais. Está pequenininho, mas dá para ver. Olha lá, quem está lá. Gigondas e Vacqueyras. Tem outras, como o Lirac, que a gente chama de Tavel, que só faz vinho rosé. E aí nós vamos falar depois do Luberon. Agora, essa região, tanto Gigondas como Vacqueyras, quando eu fiz essa matéria, eu escrevi: olha, o Chateauneuf de Pape é o vinho mais importante. Mas se você quiser entender já um pouco, vai nessas 2 apelações controlées, que elas são realmente especiais, com vinhos muito, muito mais acessíveis. Então eu tenho até umas fotos minhas aí, eu tive visitando já tanto o Vacqueyras quanto o Gigondas, e eu tenho uma bela de um estoque aqui na minha adega desses vinhos, quando obviamente eu não quero ter um vinho tão caro quanto o Chateauneuf de Pape. São vinhos bem mais acessíveis, não são vinhos baratos, são mais caros do que R$150, mas se você procurar, você consegue ter coisa boa. E de novo, tanto o Paul Jaboulet, né, quanto o Chapoutier fazem esses vinhos nessa região, e outros tantos que eu aí botei. Essa foto é legal, obrigado, Flávio. Essa foto é num vinhedo de Vacqueyras, quando eu estive visitando um grupo de mulheres chamado La Femme de Rhône, que é uma associação de vinhateiras mulheres que se organizaram para publicar os vinhos dessa região. E a grande maioria delas são da região do sul do Rhône. Muito legal. La Femme de Rhône. Muito legal. Eu diria que eu prefiro um pouco os Gigondas do que os Vacqueyras, mas eles são parecidos, tá? 2 apelações controlées muito perto, mas eu acho os Gigondas sempre um pouco mais de personalidade. E olha lá, ó, tem um do nosso amigo
Chapoutier, tem um do Guigal, todos eles têm o seu Chateauneuf, e aí tem 2 aqui no meio que são da família Perrin, que são do Beaucastel. Esse do meio, esse Larnier, eu provei pela primeira vez na vida, agora no Réveillon. Belíssimo vinho, tá? Esse já é um vinho um pouco mais caro também dessa região. Agora eu quero saber se o Cid quer falar dos brancos. Será que a gente já... olha aí. Eu preciso fazer uma pergunta antes, mas assim tem que ser pontual, porque é só uma curiosidade minha e provavelmente você já falou isso na outra em que eu não estava. O Hermitage, qual é a uva que compõe o Hermitage preponderante? O Hermitage é, pela apelação controlée, obrigatoriamente 100% Syrah. Syrah 100%, tá bom. 100%. Okay. Vamos aos brancos aí, olha o Chapoutier de novo. Olha aí, tá vendo? Esse aí, olha uma dor de corno que eu tenho. Esse vinho não é um vinho muito antigo. Esse vinho, o Le Bernardino branco, eu nunca provei. Então tá aqui na minha meta. Eu vou conversar lá com o Ciro da Mistral, com o Rodrigo, com a Claudinha. Vou ter que dar um jeito de provar o branco, porque me deu uma vontade tremenda. Por quê? Eu tenho um grande amigo, dos meus amigos generosos, que o melhor vinho branco para ele, na cabeça dele, ele já me fez provar todas as safras. Meu Instagram tem lá todas as safras postadas. É um Chateauneuf de Pape do nosso amigo Perrin. É um Chateauneuf de Pape da família Perrin. Beaucastel, que eu já expliquei para vocês. E esse vinho, ele tem 2 vinhos. O Beaucastel branco normal, que é um blend, e ele tem um que chama-se Roussanne Vielvin. Esse Roussanne Vielvin, ele é feito com uvas Roussanne, plantadas em 1911. Super baixo rendimento, pouquíssimas garrafas por ano. E eu tenho essa fortuna do Papai do Céu, Nossa Senhora de Fátima, etc., que me protege para ter um amigo que leva todas as safras, toda vez a gente prova. É um vinho sublime. Então, os brancos do sul do Rhône, já que eu cutuquei um pouquinho, nós todos aqui, né? O Rhône eu acho que é pouco conhecido, pouco divulgado pelo que ele entrega. Se a gente falar dos brancos, então é raríssimo, né? São raríssimos as pessoas que conhecem. Aí eu selecionei esses 3 de propósito, que são os vinhos que eu mais tenho provado e que eu tenho na minha adega. Acabei de falar do Beaucastel aqui de vocês, lá do lado direito da tela, inclusive em 2015 eu provei várias vezes. Esse vinho é o vinho que não é o Roussanne 100%, é o que é corte, tem Marsanne, um pouquinho de Marsanne com Roussanne. E aí tem o Clos de Pape, que a gente já mostrou o tinto, e tem aqui um novo produtor, que é uma das Family Rhône, que eu visitei, que é a Famille, ou Vignoble de Maillard, cuja a sede deles é no centro de Châteauneuf de Pape. É ela aqui, a minha amiga Françoise Roumier, é uma mulher, e ela é daqueles verticais, tá? Ela faz tudo. Ela faz toda a parte da agricultura, claro que ela tem assistente, ela toca agricultura e troca toda a adega, e ela faz o vinho, tá? Eu visitei ela, aquela mão, né, mais de gente que bota a mão na terra mesmo, e essa terra, essa foto é muito legal, porque vocês conseguem ver um pouquinho como é a uva Grenache em Châteauneuf de Pape. São pés pequenininhos, né, eles chamam de bush vines, e tem esses seixos rolados, né, essas pedras. Por isso que isso dá um calor incrível. Quando dá para ser calor lá, é para matar, tá? E aí a resposta talvez seja esses 15 de álcool aqui que eu tenho com Grenache. Porque a Grenache, se você não cuidar bem dela, primeiro que ela produz muito, e segundo, ela é alcoólica, tá? Se você descuidar, ela vira um monstro. Então esse aqui, que está equilibradíssimo, tem 15 de álcool. A família Maillard, a minha amiga Françoise Roumier, eu tenho aqui em casa, ela fez um Chateauneuf de Pape, que chama-se Clos de Mamère, né? Em homenagem à mãe dela. Esse Clos de Mamère tem 16,5 de álcool natural. Eita! Caramba, rapaz! 16,5? É quase um Amarone. Eu tenho aqui 2 garrafinhas guardadas, porque é um vinho que não é qualquer dia que você bebe um vinho que não é fortificado, né, com uma graduação alcoólica desse jeito. E legal é isso, é muito forte, por vista de álcool, muita fruta, mas é equilibrado, muito prazeroso. Então eu, nessa semana minha, que vocês me propiciaram, né, de sul do Rhône, eu estou absolutamente encantado com os vinhos, tá? Encantado. Vou provar mais alguns ainda até o final da semana. Maravilha. Ô Gastão, fala um pouquinho dos vinhos do Luberon. Aí você já começa a me emocionar, que a gente já começa de novo, né? Já começar a viajar, né? Porque eu já falei de Avignon, que é lindíssimo, uma cidade grande. Eu, inclusive, tive o prazer lá de ficar nos melhores hotéis, tive muita sorte. E no Luberon, que já é, inclusive, uma reserva, né? Totalmente preservada, já é aquele lugar onde é a Provence mais rústica, né?
e é realmente extraordinário. Então, eu tive a honra de visitar, vocês vão ver a foto aí, mas esses 3 vinhos que são do lado esquerdo aqui, que é o Chateau Lacanor, isso, o Chateau Lacanor foi onde foi filmado aquele filme A Good Year, com uma duplinha mais ou menos, Russell Crowe e a lindíssima Marion Cotillard. É um filme que, se quem não viu, eu já recomendo assistir hoje, obrigatório, fica no coração do Luberon, e essa cena que você for ver no filme, vocês vão ver. E é um chateau pequeno, não é grande, muito pequeno, e ele produz vinhos, estava lá na outra foto, né, tintos, brancos e rosés. Obviamente, rosé e Provence se encaixam, né? O rosé é muito charmoso, é um best-seller de uma outra importadora pequena, e é um vinho muito gostoso. E do lado deles, quem tá, o vinho que vocês estão degustando, que é o La Civard, que é esse vinho de R$150, delicioso, já tive de provar. Maravilha. É um vinho da Côte do Luberon, também com uva Grenache e Syrah, super gostoso, super, vamos dizer, easy drinkability, pra gente curtir mesmo, pra ser aquele vinho que acompanha, inclusive, super versátil na gastronomia também. Então eu diria que o Luberon, como eu sou fã da região, para quem quer conhecer mais vinho, começar a conhecer Grenache e essas outras uvas como Verde, etc., vale a pena provar. Eu recomendo mesmo fortemente provar os vinhos do Luberon. Maravilha, maravilha. Olha, agora tem outro aí, olha. Olha esse aqui então é outro vinho também do Chateau Canor, que eu provei no sábado pela primeira vez. Primeira vez, super jovem, é um vinho que eles desenvolveram, eu não sei se é a primeira ou segunda safra, é como se fosse um vinho, eles têm um nome lá na França, daqui a pouco eu lembro o nome, que é o vinho do dia a dia. Ele é muito gostoso, custa R$100 e poucos esse vinho, tá? Eu fiquei impressionado com o vinho, então em homenagem àqueles 2 telespectadores que falaram, fala pro Gastão da dica também de vinho barato. Então esse vinho é um vinho que custa menos de R$150 e ele tá muito gostoso. Ele não é predominante Grenache, tá? Ele tem mais Syrah, mas ele tem umas 3 ou 4 uvas lá e é muito gostoso. Eu diria que é um bom contraponto do La Ciboise que vocês estão provando. Maravilha, Gastão. É isso aí. É isso aí, Gastão. Na verdade, são vinhos mais acessíveis, né? Ou seja, claro, não é sempre que a gente vai ter oportunidade de tomar esses vinhos maravilhosos aí que você está citando. E no dia a dia você pode certamente tomar outros vinhos como esse que você acabou de colocar aí. Que maravilha. O canal, Flávio, está aberto, tá? Então eu brinco sempre, falo com meus filhos assim, vem cá, a gente vai na banca, brincadeira essa parte, comprar uma revista de carro, a gente não compra com o Fusca na capa. A gente compra com o Ferrari na capa e com a Lamborghini. E a gente vai lá e compra o Fusca, porque é o que a gente pode comprar. Então, eu acho que no mundo do vinho tem um pouco desse charme, né? A gente sabe o que estamos falando. E aí, eu, por exemplo, bebo no dia a dia vinhos desse valor, entre 100 e R$200 no máximo. Tá? Esse é o meu. É isso aí. No dia a dia. Maravilha. Ô Gastão, fala um pouquinho agora dos restaurantes aí da região. Nossa. O que tem de restaurante bom aí? Vamos ver. Aí é pra matar, deixa eu te falar. Então, esse negócio do relacionamento que a gente faz na vida é o que marca, né? Então, eu fui visitar o La Mirande. Por quê? Porque o chefe de cozinha do La Mirande, que era um gênio chamado Daniel Abbé, ele veio pro Brasil fazer um evento pela Expand. E eu convidei ele para jantar na minha casa. E nunca vou esquecer, essa é a brincadeira, um apartamento que eu morava antigamente, a minha adega era no subsolo. Aqui no novo, já aqui mesmo no andar. Eu desci com ele e falei, escolhe o vinho. Ele falou, quero beber um Opus One, que é um vinho americano. Eu falei, chefe francês, de 2 estrelas Michelin, escolher vinho americano. Eu pé da vida, toma, me diverti. O vinho estava um espetáculo, um vinho que eu tenho pouco também, um vinho super especial. Quando eu fui para Avignon, aí vocês imaginam o que o cara fez comigo, tá? Ele me levou no mercado passear para comprar os produtos e à noite ele me serviu um jantar. Obviamente, ele não me cobrou nada, mas aí veio a grande treta da noite. Adivinhem qual o vinho que ele serviu para mim no jantar? Também as a gift, como se fosse retribuindo a minha acolhida aqui. Ele me serviu um dos melhores Chateauneuf de Papes da minha vida. Um Chateau Hayas, 1995. Então, esse restaurante é inesquecível. Ele está num Relais Chateau, num hotel, no centro de Avignon. 82 passos até a catedral. Chora, de que lá tem que chorar. E nesse dia eu tive essa honra. E eu me lembro como hoje, foram 7, 8 pratos. Eu me lembro que o último eu já não conseguia mais. Minha esposa, o jockey dela, desmontou.
O último prato, cara, foi a sobremesa, foi 1000 folhas de frutas silvestres. Ele escolhe, não é fruta que é plantada, morango plantado, é a fruta silvestre da região. E aí o meu jockey remontou no cavalo e aquela sobremesa ficou na história. Um negócio espetacular. Então, diferentemente da gente falou bastante, né, do norte do Rhône, eu acho que o norte do Rhône é mais aristocrático, né, principalmente Lyon. Quando você desce para o sul, o bicho pega, tá? É mais mesmo, não sei se tem um pouco já de maresia, né, brincadeiras à parte, os meus amigos cariocas, mas é mais descontraído, tá? E esse segundo restaurante, que mudou de nome, porque o homem ficou rico, eu estive lá e conheci ele pessoalmente. Esse fica eu não acho que nem fica 84 passos, fica 50 passos do Lamirante, dentro do castelo, dentro da catedral. E esse é o restaurante Cevando, esse gênio chamado Christian Etienne. O que aconteceu no dia que eu fui lá? Teve um menu degustação só de lagosta, só de homard. E eu nunca vou esquecer do prato que eu comi. Nossa Eu Senhora! comi um homard com canela. Nossa. Canela. Por quê? Eu tomei brancos e aí foi a primeira vez que eu fiz uma loucura, que eu comi um rabo de lagosta de homard de Bretagne com canela e eu provei com vinho tinto. E foi uma experiência inesquecível. Talvez não fosse a que eu escolhesse, mas eu gostei muito que estava no menu e a gente fez essa viagem, como diz meu amigo Flávio. Então, esses dois restaurantes ficar na história. E já veio meu amigo Flávio, esse foi o segundo Relais Chateau que eu fiquei hospedado. Esse fica do central, acho que fica 3 quilômetros, você tem que atravessar o rio, é uma região que chama-se, deve ter um nome aí, daqui a pouco eu falo, é Les Avignons, tem um nomezinho, acho que talvez esteja escrito aí, a gente vê, que é o nome da cidade, que é o outro lado do rio. E esse restaurante foi interessante, porque como eu tinha os outros compromissos, eu não fiquei para curtir o restaurante. E eu vou almoçar no último dia, neste lugar, nestas mesinhas que vocês estão vendo aqui. E eu vou falar para vocês, ele está no mesmo nível do Lamirande e do Christophe Etienne, que mudou agora recentemente, chama-se Restaurante Cevando. Estava divinal. E esse dia eu sofri por quê? Porque era minha despedida e eu tinha que dirigir. Então eu tive que segurar a quantidade de vinho. Então eu me lembro também por causa disso, foi uma maneira de aquilo ficar gravado na minha... Devia ter tomado muito mais vinho do que eu tomei aquele dia. Mas é uma dica de ouro, tá? Vale a pena ir. É um hotel, né? Relais Chateau, não tão sofisticado, mas muito gostoso. E aí, já vamos para o Luberon. Esse eu fui agora recentemente. Eu fui em novembro de 2017. Passei 3 dias, aí é um negócio mesmo já diferente. Tem as fotos aí para vocês verem. Já é um lugar lindérrimo. Também tem um chefe de cozinha dedicadíssimo aí nessa casa. Eu esqueci o nome dele agora, depois a gente vê. E eu comi também que nem um rei, tá? E o lugar, esse é diferente. Esse é no meio do coração do Luberon, com muita natureza, uma bela piscina. Peguei dias maravilhosos lá. E a construção, o environment que eles fizeram, é um negócio, coisa mesmo para brincadeiras à parte, para inglês ver, tá? Lindo de morrer, tá? Então eu fiquei encantado, é outro lugar que eu recomendo. E esse restaurante fica a 3 quilômetros do Chateau Lacanor, que é onde eu fui visitar, lá o filme do Agridia, né? O Bonnet. E eu me lembro como hoje, que um dia, foi uma segunda-feira, estava fechado o restaurante. Nós fomos num outro restaurante, na cidadezinha onde fica esse lugar, é a cidade principal, chamada Bonnier. Aí eu fui num pequeno restaurante, devia ter 40 pessoas sentadas no máximo, chamado, deve ser o próximo fórum, chamado La Ronde. E aí também, de novo, é o lance da França, né? A França, você entra num lugarzinho pequenininho, numa cidadezinha pequenininha, e foi uma experiência, cara, absolutamente incrível. Eu acho que o La Ronde deve estar no próximo, não tá, Flávio? Isso, esse é o La Ronde, tá? É isso aí, aquele restaurante, daquela casa que tem 350 anos, essas mesinhas, e também eu comi muito bem. E as fotos aí estão muito legais. Essa foto do Coquille Saint-Jacques aqui é uma das fotos que eu mais gosto, com essa espuma, com esses pequenos, né, que são os vômbulos, né, que lá tem um outro nome lá que depois daqui a pouco também lembro, que foi esse prato, que foi um dos pratos incríveis, e eu não me lembro como hoje, eu provei com vários vinhos, mas eu me lembro que esse prato, o Coquille Saint-Jacques, eu provei com esse Lacanor branco.
que inclusive nem tem no Brasil. Esse vinho é um vinho delicioso também, super bom custo-benefício. E você vê a entradinha do restaurante, um negocinho no meio da rua principal, né, que cabe um carro apertado o outro, e é uma cidadezinha show de bola, no coração do Luberon. Então eu recomendo ir a Bonnier, no La Rome, e visitar também, ou ficar hospedado, no Bastille de Capelon, que é maravilhoso. Você ainda tem alguma dica de algum local imperdível, alguma dica assim, fora restaurante, coisas que a gente já falou até agora? Boa, bem lembrado. Já ia esquecendo, se não são vocês e tal. Eu acho, como eu falei rapidamente, Avignon, né, que eu falei até na minha esposa, que a gente curtiu, é uma cidade mesmo para você andar, você curtir mesmo, sair, visitar tudo, visita a ponte lá que tá interrompida pela metade, a catedral, você imagina, né? O Papa escolheu aí como sua casa durante um tempo, é absolutamente extraordinário, e tem coisas muito interessantes que são esses lavandários que você viu aí também. Então é uma cidade que transpira. Eu aí não sei se tem um pouco a ver de falar do Rio, de São Paulo e tal, mas já é uma cidade mais alegre, né? Mais estilo mesmo, eu diria quase carioca. É uma cidade que você se sente melhor, né? Paris é sempre mais fechada, a gente sabe. E você vai para Avignon, você se sente assim, pô, minha mulher é carioca, ficou doida com a cidade, com tudo que pôde ver, com aquela magia da cidade. Então eu recomendo bastante. Inclusive eu não me lembro, até normalmente a gente dá uma dica de loja de vinho, eu não comprei vinho em Avignon, tá? Eu fui a Châteauneuf-du-Pape, lá nos produtores, e trouxe algumas garrafas. Comprou tudo lá. Foi tudo, eu não fiz essa extravagância. Essa foto é lindíssima, né? Esse de cima, Châteauneuf-du-Pape. Eu não sei se as pessoas sabem, né? Mas é legal falar. Essa cidade sofreu muito, tá? Na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, o próprio Châteauneuf-du-Pape foi quase completamente destruído. Ele é uma ruína hoje em dia. E é uma visita imperdível, tá? Então eu me lembro, né, quando eu fui a Châteauneuf-du-Pape, que eu visitei diversas vinícolas e fui exatamente no castelo, e lá em cima você tem um lugar para você tomar uma taça de vinho, tranquilo, com uma vista do Rio Rhône, e obviamente você consegue até ver a cidade de Avignon. Então é um lugar mágico, tá? A Provence, eu não sei se eu consegui passar esse entusiasmo, mas é um lugar realmente que de outras grandes cidades, não tão perto daí, mas eu fui a Aix-en-Provence, fui a Remy de Provence, e fui numa, que talvez ela foi eleita já pelo Guia Michelin como a cidade mais linda da França, um ano, chamada Beau-de-Provence. Beau-de-Provence fica num rochedo em cima, você praticamente escala aquilo, você deixa o carro embaixo, você sobe, e lá em cima é uma cidade mesmo, é muito pequena, mas tem bons restaurantes, etc. E é uma vista incrível daquele rochedo no meio daquele parque maravilhoso. Então, a Provence mesmo é para nunca mais deixar de voltar, se você tiver a oportunidade de ir, principalmente para os românticos. Grande Gastão, olha, eu sou um eterno romântico e olha, adoro a Provence, eu recomendo. Esse é um mestre, ele já me deu algumas dicas aqui de lugares que eu não fui quando estive lá, então eu vou voltar à Provence, não tenha dúvida sobre isso. Gastão, você sempre dando um show aqui pra gente, olha, Gastão, muito legal demais. Eu vim a uma viagem e cada vez eu viajo aqui com vocês. Obrigado mesmo e é uma alegria muito grande estar com vocês. Em meu nome, em nome do Cid Alvarez, você é show, Gastão. Muito obrigado aí. Olha, um brinde final, botar nós três aqui junto aqui. Até um pouquinho mais. Brinde final. Tchim, tchim. Saúde! Saúde!